E aí, você, como está? Tudo bom? Olha, não esqueça, hein? O Enem está aí, vamos estudar, porque novembro tá aí e aí acabou, não dá mais tempo. Só para te alegar um pouquinho, lembra do meu olhar sexy, assim, para você estudar? Talvez o número 2 vai ser mais romântico para você, só que isso não vai adiantar nada, tá? Você vai ter que pegar os livros, você vai ter que pegar os seus cadernos, sabe aqueles cadernos lá atrás, com suas anotações? Vamos pegar aqueles cadernos, vamos dar uma olhada naquilo lá. Tá? Seguinte, quando você está assistindo esse programa, abre o seu livro texto, abre o seu livro didático e dá uma olhada em tudo. Vamos recapitular um pouquinho? Nós já falamos do quê? Da Península Ibérica ou da Reconquista. Nós falamos também das grandes navegações, que é muito importante, e eu citei Fernando de Pessoa. Dá uma olhada nele, dá uma estudada, literatura, sempre cai alguma coisa. Vamos lá, pessoal, mas hoje nós vamos tratar de um período da história brasileira chamado pré-colônia. A pré-colônia, ela é muito importante. Por quê? É de uma época que vai de 1500 a 1530, alguns falam 32, mas a data não importa muito. O que nós temos que ver é esse período, após o descobrimento. Ó, não conta pra ninguém, tá? Mas Portugal não ligou muito pra aqui não, tá? A Carta de Caminha só insinuava a presença de metais preciosos e não afirmava. E nesse período histórico, nessas 3 décadas, vamos dizer assim, Portugal estava muito mais interessado nas Índias. Isso! Não é Índias assim, o caminho das Índias, não. Pera aí, não é caminho das Índias a novela, é as Índias. Por quê? Nas Índias tinham alguns produtos, melhor dizendo, muito interessantes, que eram as especiarias. Isso! A especiaria muda o sabor dos alimentos e com destaque da pimenta. Por isso que é pimenta do reino, ó. Na verdade, é pimenta da Índia. Maravilha! Como era o monopólio do rei, virou pimenta do reino, tá? Que nós usamos até hoje. Pessoal, a risada, quando eu falo assim, você já comeu carne com gosto de carne? Credo, carne com gosto de carne? Como toda carne tem gosto de carne? Não, a carne tem gosto do tempero, das especiarias. Por isso que os portugueses tanto queriam esse produto. E esses produtos eram raros e caros. Então, o Brasil aqui foi deixado a escanteio, vamos dizer assim, nesse processo mercantilista da coroa portuguesa. Totalmente esquecido? Ninguém ligava pra ele? Opa, não é bem assim, tá? Porque aqui tinha um produto, como dá para ver nessa imagem aqui, muito interessante, que é o pau-brasil. Olha que lindão o pau-brasil, como ele era bonito, tá? Até hoje a gente canta o hino nacional, fala aos pés do pau-brasil, né? O pau-brasil, ele é uma madeira nobre que ela tem uma cor vermelha, tá? E essa cor vermelha servia na época para tingir tecidos, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E eles pegavam a madeira para tingir o tecido. Vamos lembrar que na época os tecidos não tinham tinturas químicas como tem hoje. Eram tinturas naturais. E o pau-brasil era uma importante fonte dessas tintas, vamos dizer assim. Então ela tinha muito valor. Professor, pau-brasil, Brasil, tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Por quê? Assim que o Brasil foi descoberto ou achado, os primeiros nomes foi Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Como os portugueses já conheciam essa madeira vermelha, o pau-brasil, chamaram essa terra de Brasil. Tá? Brasil foi o nome. E o principal produto da época pré-colonial será o pau-brasil. Se tem um produto, tem que alguém trabalhar. Quem trabalhava? Os índios, tá? Os índios. E em forma de pagamento, eles recebiam o quê?
salário. Não? Certeza? Exatamente. Você lembra o nome? Vamos lá. Vamos pensar o nome disso. Quem falou escambo? Acertou? Escambo. Escambo é uma troca de produtos, tá? Mas aí alguns falam o seguinte: pô, Margot, os caras aí, ó, muito burro, trocavam um espelhinho ali, ó, menos de um espelhinho aí, por 100 madeira, meu, que é isso? Mas os índios não tinham espelho. A hora que o cara viu assim, bonitão, assim que nem eu, já pensou eu? Olhando no espelho, me vendo. Eu vou ficar apaixonado, narciso, né, na verdade. Vou olhar assim e falar assim, nossa, como eu sou bonito. O índio fazia isso, meu. Aí o que é 300 madeira, 300 troncos de madeira? Aqui que é 300 não é nada, ele podia dar 1.000 em troca do espelhinho. Acontece que no mundo mercantil o espelhinho não tinha valor, já o pau-brasil um grande valor. Isso virou um comércio muito grande desse pau-brasil. Lembrando que era monopólio. O que é monopólio? Exclusividade. Só quem podia fazer o comércio do pau-brasil era a coroa portuguesa. Isso não quer dizer que alguns não faziam contrabando. Contrabando sempre teve, gente. Aí teve alguns também que teve autorização para fazer esse comércio. O mais famoso deles que a gente precisa citar na história do pré-colônia é um cara que tem o nome de uma ilha. Vamos lá. Nome de ilha. Que comerciante português tem o nome de uma ilha hoje? Pô, você não sabe? Vou pensar, o nome de uma ilha. Fernando de Noronha, é isso aí, nosso querido Fernando de Noronha, que também não era o nome dele, tá? Por quê? Fernando de Noronha, não conta pra ninguém não, o cara era judeu. O cara era judeu, tá? Mas com a perseguição da Igreja Católica, ele decidiu se converter. Ele virou o que nós chamamos de cristão novo. E o rei de Portugal, senhor Dom João I, cedeu a esse comerciante uma exclusividade, uma parte lá do pau-brasil. E com a expedição dele, achou uma ilha no litoral brasileiro, chamou-se essa ilha de Fernando de Noronha. Olha que bonito Fernando de Noronha, as praias de Fernando de Noronha são lindas. Ele faz parte da história do Brasil e também a história do pau-brasil, porque ele era um comerciante dessa madeira. É bom a gente lembrar que a relação entre os índios, chamados também como negros da terra, com os nossos amigos portugueses que estavam chegando, no princípio era amistoso. Por quê, gente? Por que era amistoso? Porque aqui não tinha restaurante, aqui não tinha hotel, aqui não tinha nada. Então os portugueses chegavam aqui e não sabiam onde tinha água, onde tinha alimento. O que eles precisavam fazer então? Do apoio dos índios para comer, para beber e para resolver os problemas típicos de uma nova colonização. Então, esse primeiro contato com os índios foi um contato extremamente amigável, tá? Eles eram o quê? Amiguinhos. Os portugueses tinham essa preocupação de deixar tudo aí, uma relação muito boa com os nossos amigos indígenas que já estavam aqui, que conheciam a terra, sabiam, e esses indígenas, como eu já falei, faziam o transporte da madeira para os navios, em troca do escambo. Voltando a recordar, escambo é uma troca de produtos, não entra a questão financeira, não entra dinheiro, entra uma espécie de troca. Alguém dá uma coisa, pega outra coisa física, não entra grana. Tá? Os índios, então, que não conheciam o dinheiro, achavam que estavam fazendo um bom negócio. Tá lembrado do espelho? Um bom negócio.
tá? Essa relação com os portugueses durou muito tempo, tá? E já já a gente continua com essa história, tá? Tudo bem? Aí, pessoal, acordou? Tomou um chá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos falando do que mesmo? Pré-colônia. Pré-colônia no Brasil, tá? É o período que vai, então, de 1500 a 1530, ou alguns autores dizem 1532. Como eu já falei para vocês, não se pega com data, gente. Pega em acontecimentos, tá? Nesse período histórico, o Brasil foi deixado um pouco às traças, que não havia uma preocupação tão grande. Isso não quer dizer que a coroa portuguesa iria abrir mão do Brasil. Porque, gente, os nossos amigos espanhóis localizaram ouro e prata também aqui na América. E na época, os mapas colocavam o Brasil muito perto do Peru, do Chile e até do México. Os mapas não eram precisos. Isso quer dizer o quê? Se tem ouro lá, tem ouro aqui. Então, os portugueses ficaram espertos, não queriam perder essa boquinha. Mas o principal produto da pré-colônia foi o pau-brasil, que era utilizado no que a gente? Isso, tinturas. Recordando conceitos, nós temos uma espécie de comércio que nós vamos chamar de escambo. O escambo, então, eram as trocas. O português utilizava o escambo para pagamento pelo serviço indígena. Ô professor, quer dizer que o índio não era escravo? Nesse momento, não. Nesse momento histórico, o índio e o nosso amigo português eram amiguinhos. Inclusive, gente, tem umas coisinhas aí, né, que a gente tem que falar também. Havia uma relação de cunhado-lado, olha que coisa feia, né? De cunhado. Por quê? Quando os portugueses vinham para cá, eles vinham sem esposa. E na cultura indígena, para fazer uma relação entre famílias, se dava uma irmã ou uma filha em casamento para o novo amigo. E o português não entendia muito bem essa relação. Quando o índio entregava uma mulher, vamos dizer assim, irmã ou filha para o português, ele pensava em uma escrava e não em um casamento. Já o índio pensava em um relacionamento, um acordo, uma aliança entre os dois. Isso não acontecia. O português, na cabeça dele, ele não estava casado. Ela era só mero o quê? Vamos lá. Mero objeto, até um objeto sexual, vamos dizer assim, tá? Esse relacionamento, ele ficou assim estável por muito tempo. Porque, gente, o interesse da colônia era colocar feitorias. O que são feitorias? São postos de comércio fortificados. Essas feitorias, tá, guardavam a mercadoria e mantimentos para os navios que vinham. Tá? Alguns navios até que iam para as Índias, pegavam essa rota aqui para chegar nas Índias. Passavam no Brasil para se reabastecer. Tá? Tudo bem? Estamos entendendo isso? Vamos lá. Mas, como eu já falei, chamou a atenção o nosso querido pau-brasil. Mercenários, corsários, piratas, franceses, ingleses começaram a fazer esse negócio no Brasil também. A vir para o Brasil, comprar também no escambo essa madeira dos indígenas, tá? E levar para vender na Europa. Isso criou uma concorrência com a coroa. Tá lembrado do monopólio? O monopólio não admite concorrência. O monopólio é exclusividade.
O rei de Portugal não gostou da concorrência. Mandou o quê? Expedições guarda-costas. Lembra do filme? Lembra daquele filme do guarda-costa? Tá? É mais ou menos isso. Daí vem a expressão guarda-costa. São as costas do litoral do Brasil. Observe, esse litoral é extenso, gente, muito grande, difícil de vigiar. Mas Portugal mandou expedições, tá, para tentar afundar navios corsários franceses e ingleses. Incrível que pareça, hein? Conseguiram. Deu uma expulsada. E nisso há uma questão muito legal. Toda essa coisa aí dos franceses, ingleses vir para o Brasil, o rei de Portugal reclamou então para a autoridade máxima da época. Quem que era a autoridade máxima da época? Tanto política como religiosa. Vamos lá? Pensa, gente. Nós estamos falando de uma saída da época medieval, a época moderna. Nós estamos falando do Papa. Isso! Aquele mesmo Papa que fez um tratado que nós chamamos de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo praticamente entre espanhóis e portugueses. Ele ficou muito famoso, esse Tratado de Tordesilhas. Só que os portugueses foram reclamar para o Papa que os franceses não estavam obedecendo esse tratado, tá? E a resposta do rei da França ficou famosa. Qual foi a resposta do rei da França? Desconheço o testamento de Adão, que divide o mundo entre espanhóis e portugueses. O que ele quis dizer com isso? Que ele não admitia essa divisão do mundo só para os dois. Ele dizia que Adão deixou o mundo para todos e não somente para portugueses e espanhóis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso período pré-colonial, mas alguns conceitos têm que ficar. Vamos lá? Vamos recapitular? Período pré-colonial, 1500 a 1530 ou 32. Outra coisa importante, o grande produto comercial, pau-brasil. Não esqueçam disso. Como era feito esse comércio? Monopólio, tá? E o rei fez para se proteger? Expedições guarda-costas. Só que tudo isso não adiantou. Tudo isso estava dando prejuízo. Essas terras paradas. O rei vai precisar fazer alguma coisa para que essas terras efetivamente sejam povoadas. Aí entra o próximo período, que vai ser o período que nós vamos chamar de período colonial. Tudo bem, pessoal? Joia! Tem gostado? Tudo bem? Joia! Pessoal, um recado para vocês. Se vocês quiserem um vídeo específico de uma matéria que vocês estão precisando, faz o seguinte, vai no YouTube lá, nos comentários, peça lá, tá? Olha, faça um vídeo, um episódio sobre tal conteúdo, tá? Aí a gente pode te ajudar melhor. De repente você vai fazer uma prova sobre Primeira Guerra ou Segunda Guerra. Pede lá, Marcos, faz favor, tá, sobre a guerra, tá? E a gente vai produzir um episódio especialmente para você. Então, gente, fique com Deus, Deus possa estar te abençoando. E não esqueça que eu estou aqui com aquele olhar sexy, número 1, e o olhar sexy, dobro de sedução, número 2. Tchau!